Olá, meu amigo, meu irmão, eu sou o pastor Klaus Piragini, esse é o podcast da Igreja Evangélica Kyrios, um podcast de liderança. E hoje eu vou me aventurar, entrar num tema que tem me chamado a atenção, tenho ouvido muito falar sobre isso, tenho lido há muito tempo, mas que nunca falei no podcast. E o tema de hoje é empreender. Bom, eu acho que nos dias de hoje é um assunto extremamente importante. Tem muita gente aí que quer empreender. Então, já que você está aqui, está assistindo, ajuda a gente a impulsionar esse canal. Vai, se você pode, grava um pouquinho aí, uns minutinhos, coloca no seu WhatsApp, manda para as pessoas que você conhece, que eu acho que tem muita gente que precisa ouvir sobre empreender. Bom, tem muita coisa para a gente falar sobre empreender e é uma necessidade, né? Quando a gente começa a ver uma crise no nosso país, a gente precisa tentar gerar renda, né? E a gente precisa entender como que a gente vai trabalhar com isso, né? Então, antes de eu falar claramente sobre empreender, eu vou falar um pouco sobre gerar renda, porque eu acho que isso é um assunto extremamente importante para nós. Quais são as maneiras que a gente tem para gerar renda? Eu acho que isso, principalmente quando a gente começa a perceber que as coisas começam a ficar difíceis, né? A gente tem as crises, o desemprego, as lutas, e existem várias formas para a gente gerar renda. Eu estou procurando aqui a minha escrita e eu perdi, não sei onde ela está. Aqui. Então vamos falar um pouquinho, antes da gente falar sobre empreender, formas da gente gerar renda, né? Para que a gente precisa gerar renda? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que às vezes tem situações na nossa vida que são complicadas, são difíceis, elas vão acontecendo e a gente acaba não tendo aquele sustento fixo, ou mesmo quando tem o sustento fixo, ele não é o suficiente para manter a nossa empresa, a nossa vida, a nossa família. Eu me lembro que muitos anos atrás, quando eu comecei a pastorear, eu não conseguia viver do salário da igreja. Então eu fiz muitas coisas diferentes para poder gerar renda. Algumas dessas coisas, por exemplo, eu fiz um ano mais de 300 declarações de imposto de renda. Fiz virei à noite fazendo declaração de imposto de renda. Teve uma vez também que eu trabalhei como consultor de empresas, ajudando as pessoas a se recolocar, a administrar suas empresas. Fiz coisas do tipo abri uma empresa de gravação de áudio, de DVD, fiz filmagem, prestei consultoria para gravações de eventos, geração de recursos para poder fazer o evento e também gerenciar toda a parte de captação, de iluminação, até o DVD final. E fiz isso por bastante tempo para gerar renda. E não tem problema nenhum você fazer algumas coisas. Antigamente a gente chamava isso de bico, né? Eu fiz um bico ali. Não, mas isso não é bico, não. Às vezes você começa com uma coisa que pode ser uma fonte de renda pequena para você, mas que aquilo vai crescendo e vai se tornando a tua empresa, teu sustento no futuro. Então existem várias maneiras de gerar renda. Eu separei por categoria, porque tem tanta coisa que você pode fazer, mas tanta coisa que pode te ajudar nas suas despesas, pode elevar o padrão da tua família, pode criar. A primeira coisa que você tem que pôr na tua cabeça é que você tem que trabalhar, meu irmão. Se você não trabalhar, o dinheiro não vai aparecer e tem muita gente hoje que acha que é bravo com relação ao capitalismo, é bravo com relação à maneira com a distribuição que a renda é feita, mas que a gente não entende que se não for o empresário que vai gerar um emprego é o governo. Então alguém vai ter que gerar esse emprego. E esse emprego pode ser bom para você e pode ser ruim. Então a primeira coisa que a gente precisa perceber é que a gente tem que trabalhar e que às vezes a gente tem tempo, a gente tem uma disponibilidade, tem uns horários e que a gente podia usar isso de uma forma melhor. E isso a gente acaba não fazendo. Tem gente que não precisa gerar renda, então você não precisa gerar renda, assiste o próximo podcast já que vai ser sobre empreendedorismo. Mas tem gente que pode gerar renda e fazendo coisas agradáveis, fazendo coisas que gostam. Porque às vezes você trabalha num emprego que você não gosta,
poderia fazer daquilo que você gosta o teu hobby, um hobby lucrativo. Olha que coisa maravilhosa, um hobby que você vai fazer. Eu conheço vários irmãos aqui da igreja que começaram assim, tem a mesa e cia, que eles começaram fazendo mesas de pallet, era uma espécie de hobby e virou a empresa dele. Eu conheço pessoas que vendem marmitas saudáveis e começou como um hobby e virou a empresa deles. Eu conheço pessoas aqui da igreja que são organizer, trabalham com colorização, né? Acho que é esse o nome, que acerta a cor da roupa com a sua pele. Isso acabou se tornando a empresa. Então isso é importante, é legal, é uma coisa jóia que a gente pode fazer. O que a gente percebe é que as pessoas às vezes não entendem que essa renda que você pode criar, ela pode ser o levantamento daquilo que é o teu sonho. Então, por exemplo, às vezes você tem um salário que você consegue se manter, que você consegue viver bem e cria lá um hobby, uma forma de aumentar a sua renda, um outro tipo de trabalho, que esse dinheiro vai pagar o teu sonho. Então, quando eu fazia a gravação de DVD e fazia eventos, né? Às vezes eu pegava todo o dinheiro que eu ganhava nesses eventos, também fui vender CDs e DVDs na Conde e na 25 de maio, na 24 de maio, de março, é isso? Ixi, hoje eu tô ruim, hein? 24 de maio, sei lá no centro, lá, na Galeria do Rock. Pronto, Galeria do Rock. E aí eu vendia lá os DVDs, os CDs e ganhava. Então, quer dizer, e essa renda que eu ganhava, eu abri uma conta extra, né? E eu colocava todo esse dinheirinho lá e no final do ano eu viajava com a minha família toda para algum lugar que eu queria conhecer. E foi muito jóia. Então, assim, é legal fazer. Só que às vezes a gente não enxerga que tem coisas que a gente pode fazer e que são legais e que dá para fazer sem sair de casa, sem você se perder aí no seu trabalho, com um período do teu dia, um período da tua tarde, já é o suficiente para fazer. Eu separei alguns aqui, mas eu acho que eu podia até ter convidado a Thalita para estar aqui, porque ela é melhor que eu nisso, ela sabe mais renda extra do que eu. Mas vamos lá. Uma das coisas que eu acho que são legais e que todo mundo conhece essas são as vendas de produto online. Então muita gente está fazendo isso, né? Pega um produto, vai lá na 25, vai lá não sei aonde, compra e abre uma conta no Mercado Livre, na OLX, nesses sites e coloca lá para vender. As nossas mães já faziam isso com catálogos, né? Elas vendiam Avon, ainda vendem, né? Avon, vendiam vários catálogos, né? Feito pelo catálogo, né? Ia na casa de porta em porta. Hoje você tem os sites que te ajudam. Então você tem um conhecimento de um produto que você consegue ter um preço melhor. Me lembro que a Lupe uma vez fez isso, muito legal. A gente precisava de um dinheirinho a mais também para viajar. E a Lupe sempre foi muito empreendedora. E ela pegou lá uma loja, uma distribuidora de calças jeans, umas calças legais, e foi vender essas calças. E vendeu na empresa que ela trabalhava calças, muitas calças. E ela consignado ainda, ela pegava a preço de consignação, ou seja, ela primeiro tinha que vender para depois pagar. Então isso ajudava muito, que não tinha que desembolsar a renda. Então a venda online é muito conhecida e tem várias coisas hoje que você pode fazer para vender online. Tem gente que tem produto de beleza, tem gente que tem produto de cabelo, tem gente que tem... Eu conheço um irmão aqui na nossa igreja, tem uma empresa de online de produtos de beleza e as pessoas conseguem vender. Esse é bem conhecido, mas que a gente pode retomar isso hoje de formas diferentes, né? Eu tenho visto na internet as pessoas fazendo isso, né? E eu não entendia. Às vezes o mesmo produto tem um preço, outro preço, outro preço. Já reparou isso? É porque às vezes a pessoa comprou do preço mais barato e colocou no mesmo site para vender do preço mais caro. Se dá certo, isso eu não sei porque eu nunca fiz. Mas eu tenho visto isso acontecer. Então o primeiro é o mais conhecido de todos, é a venda de produtos, né? Você pega um produto e vende. Agora tem outro que eu coloquei por categoria, que são os serviços terceirizados. Esses têm várias coisas que a gente pode fazer. Então eu nem consigo determinar quantos eu escrevi aqui. Mas, por exemplo,
Os serviços terceirizados, você tem as entregas, o Uber, né, que você pode colocar o teu carro lá 2, 3 horas por dia para ser Uber, e esse dinheirinho que você vai ganhar, você vai ajuntando para uma outra coisa, para comprar tua casa, fazer alguma coisa um dia da semana. Tem a jardinagem, que se você tem habilidades para fazer esse tipo de serviço, limpar, carpir, arrumar, isso é tão difícil fazer, né? Ou limpar uma piscina, parece complicado, mas é uma renda extra, né? Que você tem lá 5, 6 lugares para limpar a piscina, você vai ganhar uma grana boa. Você tem, por exemplo, pessoas que vão cuidar. Esse home care que eu coloquei aqui não é aquele home care especializado, porque eu separei isso como serviços especializados. Mas é aquele pessoa que, por exemplo, precisa de alguém que fique lá com o idoso em casa e você se dispõe a ficar, mas não com cuidados assim especializados, não estou falando nesse sentido, mas babás, por exemplo, você pode ficar com a criança um tempo. Tem uma coisa agora também que está muito em alta, que é você ficar com o pet, né? A pessoa vai viajar e ela não tem com quem deixar o cachorro, não tem com quem deixar o gato, e aí você se disponibiliza de ficar com aquilo por um período, né? Como se fosse um hotelzinho para o cachorro, e ele vai ficar na sua casa. E isso tem até sites especializados, aplicativos mesmo que você se cadastra lá e a pessoa oferece, né? Bom, tem pequenas, o dog walk que você se oferece para passear e tem sites também para você se cadastrar, para você fazer passeios com o cachorro, pequenas costuras, né? Hoje em dia é tão difícil isso, a pessoa fazer uma barra de calça, trocar um zíper, arrumar uma coisinha na camisa, pregar um botão, isso é bem comum a gente ver isso também. Fazer aquelas pessoas que fazem marmitas, né? Elas fazem aquelas marmitas diets, para a pessoa poder ter dentro de casa quando chegar. Então, serviços terceirizados tem vários aí que você pode fazer. E isso ajuda você, né? Às vezes você criar uma renda extra, não precisa ser 10, não. Tem gente que tem 8, 4, assim. Eu cheguei até uma época que eu tinha 3, 4 rendas extras, né? Você faz isso vai, esse dinheiro não é para tu sustento, né? Claro, se você está desempregado, você precisa, né? Mas a grande sacada é que esse dinheiro vai ser para você realizar um sonho, para realizar uma viagem, comprar sua casa, trocar o seu carro. Então esse dinheiro vai para uma conta separada e você vai ajuntando esse dinheiro. A terceira categoria que eu coloquei. Então a primeira eu coloquei a categoria das vendas, né? A segunda dos serviços terceirizados, né? E aí tem muita coisa. Se você quiser, se você faz alguma forma de aumentar a sua renda extra, e se você tem alguma coisa extra que você faz, um freela, alguma coisa, escreve aí o que você faz, que é bem interessante. Outra coisa que a gente tem aqui são os freelancers. Esse aí tem muitos aplicativos hoje procurando freelance, oferecendo serviço, por exemplo, de redação, design gráfico, e aí aí eu misturei um pouco, porque existe o freelancer que eu coloquei aqui especializado e o freelancer que é freelancer, né? Por exemplo, o cara não está te pedindo, por exemplo, para você ter uma faculdade de design gráfico, ele quer que você faça alguns banners para ele, alguns posts para ele na internet, né? Legenda de vídeo, ele quer que você faça, você tem noções de inglês, então ele vai fazer a legenda, hoje tem aplicativos que fazem a legenda e depois você tem que ir corrigindo, né? Você tem que, não fica perfeito, né? Mas ajuda, né? Edição de vídeo, não aquela edição profissional, né? Porque aí entra no serviço especializado, mas aquelas edições pequenas que o cara está fazendo um vídeo ali que ele quer colocar toda semana na internet, né? Tradução, eu conheço uma pessoa que trabalha com tradução de vídeo, plataformas como Upwork, Orkana, elas são aptas para isso, para você se cadastrar. Pintura de casa, retoques na pintura, pequenos reparos. Conheci uma pessoa que começou uma empresa que deu origem ao nome Marido de Aluguel, fazendo pequenos reparos em casa, que se tornou depois conhecido, que é aquele camarada que vai lá, chamava Marido de Aluguel, porque ia lá e a pessoa arrumava coisas na sua casa, né? Trocava uma lâmpada, via um pequeno curto,
coisas pequenas, serviços pequenos dentro de casa. Então isso aqui eu coloquei no freelance. Olha quanta coisa, eu nem somei, ó, mas tem muita coisa que você pode fazer. Para que isso, né? Como eu falei, se você está desempregado, vai virar teu ganha-pão. Se você tem um emprego já fixo, garantido, isso pode virar o dinheiro para você juntar para comprar sua casa, né? E as coisas que você vai fazer. Aí entram os serviços especializados. Aí entra para as pessoas que têm um certo conhecimento. Por exemplo, aulas. Aulas tem várias que você pode dar, né? Se você tem uma noção de informática, você pode montar um cursinho básico de informática. Se você tem uma noção de inglês, você pode dar reforço de inglês para aluno. Matemática. Tem gente que é muito bom em computação e pode ajudar a pessoa a ter noções, e tudo mais. Então, aulas eu acho que tem várias coisas, né? Tem aulas mais especializadas, eu acho que aí sim, né? Que são aulas mais, que requerem mais uma formação, mas que tem muita gente às vezes que não tem, não estou conseguindo aprender essa matéria, você pode dar uma aula de reforço. Aí tem os cursos, né? Você toca o instrumento, você pode dar uma aula básica de aprendiz para instrumento, como você aprendeu, você tem algumas coisas que você sabe fazer de marketing. Eu acho que isso é legal, um curso de liderança, você tem uma profissão que te dá esse conhecimento de fazer um acompanhamento, e aí entra na questão dos treinamentos também, porque existem treinamentos rápidos que as pessoas precisam fazer. Você ser formado em uma área como teatro, você pode criar um. Eu estava vendo que existem faculdades hoje que fazem cursos para empresários de teatro, por exemplo. Então, acho que como eu entrei nos serviços especializados, você é um contador, você pode abrir lá uma ideia de atrair clientes por meio de declaração de imposto de renda, como que eu fazia antes, né? Eu fiz muitas declarações de imposto de renda, que era um serviço um pouco mais especializado, tinha que ter uma noção de finanças, né, da declaração, porque envolviam algumas declarações mais complicadas. Você é enfermeiro, então você pode ter um home care, você pode trabalhar ajudando as pessoas em alguns cursos de prestação de resgate, de ajuda, né? Como você vai fazer. Bom, tem várias coisas. Limpeza, né? Que nem eu falei, fotografia de eventos, você é um fotógrafo, e aí entra na questão do freelancer, porque talvez você não seja um fotógrafo, mas você pode se oferecer para começar a fazer pequenas fotos, né? De festas e reuniões, e depois você se tornar um cara, realmente um fotógrafo que vai fazer eventos. Então eu coloquei aqui, ó. Venda de produtos, serviços terceirizados, serviços freelance, serviços especializados. E aí tem vários, né, de serviços especializados. Tem gente que é um eletricista mesmo, e ele trabalha numa empresa e ele pode fazer um bico aí de ajudar alguém, né, a trocar a fiação da casa. E isso dá bastante recurso. Bom, e aí tem outros agora que são fora, né? Que eu chamei de renda passiva. O que são isso? É os juros da aplicação, que isso te gera uma receita, isso para quem tem aplicações financeiras, aluguéis, né? Se você tem um imóvel alugado, está te gerando receita, está te fazendo renda passiva. Mas poxa aí, Cláudio, né? Eu não tenho um imóvel alugado. Tá, mas você tem às vezes uma vaga da garagem que você pode alugar, você tem um quarto na sua casa que você pode alugar. Isso não é muito comum para nós aqui no Brasil, mas fora do país eu acho que é bem comum você ter. Eu vejo muito em Airbnb fora do país que eles pegam lá, por exemplo, a edícula, reformam e fazem um Airbnb na edícula. Interessante, né? Tem pessoas que curtas temporadas, né? Então a pessoa vai ficar um pouco de tempo ali, precisa de um imóvel para morar. É, Dentro dessa questão de renda passiva, né? Além dos aluguéis da garagem, aluguel de quarto, aluguel da sua casa quando você tem uma outra casa para alugar, eu acho que essa renda também, por exemplo, tem gente que faz isso, né? Ele não quer, por exemplo, aí tem todo um trâmite, né, gente? Não é uma coisa também tão simples assim, mas acho que dá para entender. Você tem que procurar, né, se cercar de todos os lados. Mas eu conheço pessoas, por exemplo, que pegam um carro e põe no Uber o carro e põe um outro motorista para trabalhar e recebe do motorista um valor por aquele carro que ele está usando. Então, isso gera uma renda passiva. Você não está trabalhando efetivamente, mas você tem um investimento do carro, do seguro e você recebe o retorno
pelo uso do carro para fazer Uber, né, esses aplicativos. Então, isso é interessante. E aí tem também outras coisas como na área digital, né, monetizar o seu vídeo. Se você tem um vídeo comum, grande, assim, um canal no YouTube, você começa a monetizar esse canal e ele dá recursos. O meu canal ainda não dá recurso, mas tem canais aí que já cresceram rápido, pegam, explodem rapidamente, tem pessoas que, por exemplo, tem 30, 40 mil seguidores aí, né, em alguns canais, eles já começam a receber até patrocínios, né? Então, o que eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é como a gente vai criar essa renda para a gente se tornar um empreendedor. Algumas coisas que eu me perguntaria, né? O que você faz bem? Então, essa é a primeira pergunta. Você não vai trabalhar com uma coisa, eu vou trabalhar com pintura, você não tem habilidade nenhuma para trabalho manual. Eu vou trabalhar, vou fazer um bico de enfermagem, eu não gosto dessa área, eu vou ter que fazer um curso para isso e tudo mais. Então, procura uma coisa que você faz bem, você cozinha bem. O que as pessoas falam que você faz é sensacional? Você arruma uma casa bem, você organiza as coisas bem, as pessoas falam que você é sensacional. Eu acho que é aí que você deveria começar a pensar em tornar isso um hobby lucrativo para você. Segunda coisa, você gosta de fazer isso. Então, além de ser uma coisa que você faz muito bem, excepcional, acima da média, tem até um livro que é legal para você ler para isso, que chama Descubra Seus Pontos Fortes, que ele fala sobre isso. Então você precisa pensar, gosta de fazer? Você faz com alegria? Não adianta se você querer ganhar um recurso para dar aula, se você não gosta de dar aula, você não gosta de aluno, você não gosta de ter paciência com o aluno, então isso não funciona, procura outra coisa dentro da área. O que você faria de forma extra para você, que seria prazerosa como um hobby? Por exemplo, eu gosto de tocar, então vai lá, se você dispõe a participar de banda de casamento, sei lá, alguma coisa que vire um hobby que você possa ganhar com isso. Segunda pergunta dentro dessas, né, o que você faz bem, que eu coloquei, o que você faz bem, o que você gosta de fazer e o que você faria de forma extra que seria prazerosa. Bom, dentro disso eu coloquei também, as formas de aumentar a sua renda pode se tornar empreendedorismo para você. Ou seja, a sua empresa do futuro pode vir dessa forma de você aumentar a sua renda. Então, às vezes a gente fica pensando, vou abandonar tudo para abrir uma empresa, eu vou ser um empreendedor, eu vou vender tudo que eu tenho para empreender. Não, você vai começar com um pouco, vai começar com 2 horas da sua semana, ver se é isso que você gosta. Eu conheço pessoas, por exemplo, que falam, não, eu abandonei meu emprego, eu fui trabalhar de Uber porque é mais lucrativo, tá? Aí o cara começou a dirigir, não aguenta, dor nas costas, não está acostumado a dirigir tanto tempo, investiu dinheiro à toa, né? Então começa com pouco. Eu gosto, tem gente que fala, não, mas a gente tem que vir para arrebentar, vir com tudo, senão não dá certo. Eu não concordo muito com essa ideia. Eu prefiro fazer um tempo primeiro, mas uma experiência. Se eu gosto, eu gosto de edição, deixa eu fazer uma experiência. Eu gosto de trabalhar com produtos, com vendas, deixa eu fazer uma experiência, vou vender alguma coisa. Então esse é o início do empreendedorismo, né? E entender que você vai precisar trabalhar duro no começo. Então essa ideia de que vou pôr um site ali, vai vender por conta própria. Não é assim, né? Você tem que. Aí eu vou falar no próximo vídeo as regras dos 5 P's. Que você vai ter que entender que você vai ter que ir atrás de preço, atrás de produto, atrás de qualidade. Isso é trabalho, né? Eu vou fazer um vídeo aqui, vai. Não, tem que ter estudo, tem que ter pesquisa. Então tira da sua cabeça essa ideia de vou fazer isso aqui. Eu me lembro uma vez que quando explodiu a história do Uber, falavam muito para mim, não, porque eu tenho um amigo que está ganhando muito dinheiro e tal. Eu falei, mas você já viu esse dinheiro? Não, nunca vi. E a conta não fecha. Aí a gente começa a conhecer o pessoal, aí vê que para ganhar aquele valor que ele estava tirando, ele tinha que trabalhar 10, 12 horas. Meu irmão, trabalhar 10, 12 horas por dia em 2, 3 coisas dessas, você vai ganhar o mesmo valor que ele estava tirando. Outra coisa que a gente tem muita dificuldade também, que eu acho sobre essas questões de aumentar a renda, é porque, por exemplo, eu não entendo muito bem porque quando a gente vai para um outro país, meu sonho é para os Estados Unidos, e lá você vai se sujeitar a de manhã fazer entrega, à tarde limpar a piscina e à noite, entende? E aqui no Brasil não, aqui você não pode fazer.
Então, assim, se você vai fazer isso lá fora, começa testando aqui, faça aqui. Ah, não, mas lá é primeiro mundo. Tá, mas o que que você entende que é um primeiro mundo? Né? Ah, mas lá vou ter minha casa própria. Tá, mas o que que você entende que você não pode ter sua casa própria aqui? Não, porque lá o dinheiro vai ser maior. É, mas o gasto é maior, né? Você ganha em dólar, mas paga em dólar, né? Então, existem essas questões que não são tratadas. Embora eu acho que quando a gente vai, pela necessidade de estar num país que a gente não conhece e está com falta de recursos, a gente vai sujeitar e vai trabalhar e vai acabar criando uma cultura, né? Então, começa a trabalhar essas coisas. O que que você podia fazer? E às vezes você colocar uma coisa junto com a tua esposa, junto com a tua filha, teu filho, isso vai ser o suficiente para fazer às vezes 1, 2, 3 vezes lá por mês só, dependendo qual é o serviço, né? Ah, somado aí, né, por meses, suficiente para pagar a tua viagem, pagar tuas dívidas, resolver o teu problema, sem você, claro, como eu disse, você vai ter que trabalhar. Eu quando fazia é, em gravações DVD, às vezes eu tinha que pegar e virar à noite, né, fazendo o cenário, fazendo o palco e tudo mais. E no dia seguinte acordar cedo, tá lá para começar a montagem e no outro dia gravar tudo e ficar até o fim do show acabar, do evento acabar. E aí depois ir para casa, e tinha toda a pós-produção, era trabalhoso, mas ia se encaixando nos meus horários e o recurso era bom. Né? E tem coisas que às vezes não são tão trabalhosas, mas que a gente tem que estar disposto a fazer. Então a pergunta é essa, né? Tá precisando de renda extra? Tá, tem coisa que você não consegue fazer? Né? Ajeita a tua agenda, organiza o teu horário, o que que você pode oferecer? Tem uma coisa que eu não coloquei aqui, que eu pensei agora, que também fiz isso na minha vida e me ajudou bastante. Eu lembro quando eu queria casar, e às vezes a própria empresa que a gente tem estão procurando alguns serviços externos porque não estão achando dentro para fazer. E a empresa que eu trabalhava, ela estava procurando alguém para arrumar os arquivos da empresa, porque estavam muito antigos, precisavam ser renovados e tal, e não tinha ninguém para fazer. Então ia contratar uma pessoa. Então eu falei assim, olha, eu posso fazer. Era um serviço de 30 dias, mas eles iam pagar um valor agradável. Eu falei, então tá, então eu vou fazer isso para vocês das 6 às 10, durante 30 dias eu termino o serviço. E eu fiz. E foi uma grana muito legal que me ajudou muito no casamento. Então, às vezes, dentro da tua empresa, tem lá uma coisa que precisa ser feita, que eles vão contratar externo. Mas que você pegasse, 2 sábados você faria e ganharia um dinheiro excelente, né? Então, às vezes, compensa fazer. Às vezes, vale a pena, né? Então, precisa buscar alguém, precisa trazer alguém, precisa socorrer. Então, vou pegar lá um cara para fazer isso. E você podia fazer isso e até estar mais envolvido com a empresa. Então, quando você está aberto e está disposto a trabalhar e não tem vergonha, não tem medo de fazer isso, né, de se sentir humilhado, reduzido, vai aparecer coisas importantes para você que vão ajudar você. No começo podem ser coisas pequenas, recursos pequenos, mas quanto mais especializado você mais, né, caro vai ficando aí. Uma edição de vídeo é mais cara, uma edição de áudio é mais cara, mas às vezes você pode se oferecer esse serviço. Então, hoje o tema de empreendedorismo, a primeira parte é como que a gente pode aumentar as nossas rendas. Espero que você tenha gostado. Se você conhece alguém que está precisando ouvir esse podcast, manda para essa pessoa e a gente volta semana que vem com a parte 2. Deus abençoe. E não esquece de compartilhar esse vídeo. Uma semana de graça e paz, e tudo quanto fizer prosperará.